que falamos quando falamos em alfabetização contextualizada e reflexiva? Aí, na sequência, aparece uma definição desse conceito, curta, enxuta, para favorecer a síntese, uma vez que são conceitos que já foram trabalhados, né? Depois, o que não é isso que a gente está dizendo, né? O que significa o que a gente está propondo e o que a gente está propondo não é. E depois alguns exemplos, especialmente no caso do conhecimento relacionado aí aos conceitos de alfabetização. Do que falamos quando falamos em alfabetização contextualizada e reflexiva, aí vamos agora para a definição sucinta disso, né? Falamos do que, então? De que as práticas reais de leitura escrita são sempre o contexto da alfabetização inicial. E as crianças são desafiadas a refletir em todas as situações didáticas, mesmo no caso das unidades menores do que as palavras. Então, essa ideia de alfabetização contextualizada e reflexiva, de que tudo parte das situações reais de leitura escrita e que as crianças são sempre desafiadas a refletir. Isso não significa focar a alfabetização no ensino de sílabas, de sons e de letras, e nem trabalhar com essas unidades da língua, sílabas, sons e letras, né, fonemas, antes de ensinar a ler e escrever, ou de forma separada das situações reais de leitura escrita. Então, uma primeira implicação, né, dessa abordagem que pressupõe um ensino contextualizado e reflexivo é não ir por essa via, né, de começar pelas unidades menores antes e a parte das situações de leitura escrita. Porque as situações de leitura escrita são o contexto onde tudo acontece. Daí que a gente chama de contextualizada a proposta, né? Isso não significa propor exercícios de repetição, de memorização e de fixação. Por quê? Porque não é repetindo modelos que se aprende a ler e escrever, mas sim pensando, analisando regularidades, refletindo sobre as características e o funcionamento da língua no interior de práticas reais de leitura escrita. Isso não significa que basta participar de práticas de leitura escrita para aprender a correspondência letra-som de forma espontânea, não. Mas sim que esse conteúdo, a correspondência letra-som, que é parte do processo, é abordado progressivamente dentro das práticas de leitura e de escrita. Então, vejam que tem uma lógica, né, que justifica, inclusive, o uso da palavra contextualizada e da palavra reflexiva nessa expressão que a gente tem utilizado muito enfaticamente nos últimos tempos, que é de uma proposta, de um ensino, de uma alfabetização nessa linha, né, contextualizada e reflexiva. Isso também não significa que a professora não planeja suas aulas, nem faz intervenções que promovam a reflexão, ou que a professora abandone as crianças à sua própria sorte, né? Por que a gente faz essa afirmação aí? Porque alguns críticos nos acusam de espontaneísta, né? Que a gente imaginaria colocar as crianças em situações reais de leitura escrita na escola, criando bons contextos e tudo, e acreditaria que daí brotaria todo o conhecimento da criança sem intervenção pedagógica. Isso é realmente uma impossibilidade, né?
Ninguém, em sã consciência, estando na escola, que é a instituição que tem a função que tem de garantir a aprendizagem de todas as crianças, pelo menos no nosso entendimento, né? Ninguém ousaria acreditar que deixa as crianças lá, que brotará o conhecimento. Se fosse assim, a gente não estaria na condição que está, mesmo com uma intervenção insistente, né? Muitas vezes não conseguimos ensinar todas as crianças. Imagina sem intervenção pedagógica. E a gente traz alguns exemplos do que não é uma proposta contextualizada e reflexiva, que é essa que a gente defende. São exemplos muito conhecidos de todos nós, né? Então, aí temos três situações, né? Três propostas, digamos, né? Duas propostas, duas folhinhas, né? E mais uma reflexão interessante para pensar no significado disso tudo. Então, ali temos uma situação em que o que está em questão, né, é a letra inicial, e no caso seria das vogais, porque essa é uma ideia, né, dos métodos tradicionais de alfabetização, da maioria deles, pelo menos, né, que é mais oportuno começar o processo de ensino para as crianças pelas vogais. E aí é toda uma ênfase, né, em propostas que destacam as vogais e com essa preocupação que a criança aprenda o som de cada uma delas e também que aprenda qual é a letra correspondente e tudo mais, né? Então, esse é um tipo de atividade que a gente não propõe. Por quê? Porque não está dentro de uma situação real de leitura escrita, é uma proposta, como a gente costuma chamar, de escolarizada, né? Quer dizer, ela é inventada para promover, supostamente, a aprendizagem de um determinado conteúdo, né? Então, não tem uma situação de leitura escrita onde isso se coloca. É uma folhinha de atividade para que as crianças memorizem as iniciais, todas elas vogais, né? Aí depois, na coluna do meio, aí tem uma outra proposta também que é bastante conhecida da gente, né? Que tem ali os objetos, né? Animais e outros objetos, os respectivos nomes, e a criança tem que ligar, né? O nome do animal ao respectivo. E aí o nível de reflexão é bastante pequeno, porque, exceto gato e galo, né, os demais começam com letras diferentes. Então, basta a criança ter essa informação de que bola começa com B, ela já vai saber imediatamente ligar e não vai nem refletir sobre o que é a palavra bola e nem outras análises de regularidades que ela poderia fazer se a proposta fosse mais complexa, tivesse várias situações em que as palavras fossem começadas e iniciadas com letras parecidas e que tivesse dentro de uma situação que não é uma folhinha de atividade, mas uma situação mesmo de leitura ou de escrita. Então, é possível articular isso, né? Depois, no segundo caso, né, tem ali sílabas, né? E as crianças precisam circular aquelas que têm a ver com os desenhos que ali estão. Então, são atividades muito frequentes na escola, tem aos borbotões na internet, né?
As pessoas baixam dali sem refletir, muitas vezes, quer dizer, quase nunca, né? E aí propõe às crianças que vão ter um ensino muito mecânico, na verdade, né? Porque não tem um contexto onde isso tudo faça sentido e tudo mais, né? Ali depois temos uma reflexão na forma de quadrinhos, né? De tirinhas. Minha mãe me mima. Minha mãe me mima. Parabéns, professora. Pelo visto, sua mãe é ótima. E a professora fica olhando para a Mafalda, né? Agora, por favor, ensine para a gente coisas realmente importantes. Então, tem muitos quadrinhos desse tipo, muitos da Mafalda, outros de outros personagens, que nos fazem pensar, né, o tanto que se naturalizou na escola esse tipo de proposta que é o que a gente chama de escolarizada, né? Não tem um contexto real, não tem uma finalidade, a não ser supostamente ensinar aquilo que supostamente também se aprenderia com esse fragmento aí, minha mãe me mima, né? Ou com as atividades de iniciais ou de sílabas para compor as palavras do desenho. Então, a gente está trazendo uns pouquíssimos exemplos do que não é isso que a gente chama de proposta contextualizada e reflexiva. Por quê? Porque aqui não se promove a reflexão, por isso ela não é uma proposta reflexiva, né? Aqui também não há o contexto necessário segundo o que a gente acredita, né? Nós produzimos 10 vídeos de situações relacionadas à abordagem que a gente defende no curso e que se atravessa por todo o percurso formativo, que é o conjuntão, né, de materiais que foram produzidos para poder disponibilizar para vocês trabalharem com os professores nos territórios. Tudo que está nos 10 vídeos é como a gente acredita que deve ser. Uma prática pedagógica é uma construção cultural. A gente não pode se esquecer disso. Uma construção cultural, ela vai se consolidando durante anos e anos e anos. E se torna uma coisa natural. Então, começar a alfabetização com A, E, I, O, U, se você sair na rua e perguntar para qualquer leigo, né, por onde você acha que deve começar a alfabetização? Ah, pelo A, E, I, O, U. Essa é uma construção cultural consolidadíssima, né? Que tem a ver com uma proposta de alfabetização, com entendimento de aprendizagem, de que se aprende por estímulo e resposta. Então, um dia eu dou estímulo A, faço propostas de exercitação da memória em relação ao A, no outro dia o E, o I, o O, e depois vai juntando, né? Lá quando estudamos, isso era muito frequente, e é frequente até hoje, né? Então, o que que acontece? Para desconstruir uma prática cultural consolidada, também é um investimento enorme, que é o que a gente está fazendo, né? Então, nós produzimos um material que são 12 fascículos, 10 vídeos, um curso de 12 disciplinas para disponibilizar para os formadores que tiveram a oportunidade de estar no lugar de vocês, como cursistas da especialização, um material articulado onde vocês podem ver, então, por onde é? É por aqui, por onde nós estamos discutindo nas disciplinas, onde está explicitado no material do percurso formativo e nos vídeos. A gente tem essa dificuldade de desconstruir ideias muito consolidadas e passar a realizar outras propostas baseadas em outras ideias.
Agora, minha gente, vou dizer um negócio para vocês. Não se muda a concepção sem estudar. É impossível. É preciso estudar e estudar muito, e vocês precisam encontrar tempo para isso, porque o material está todo disponível, né? E a gente tem procurado ajudar de todas as formas. Mas é preciso estudar, é preciso anotar o que as professoras dizem nas aulas, retomar essas anotações. Então, são formas que a gente foi conseguindo organizar para ajudar todos vocês a se desejarem, porque quem não deseja não vai mudar de concepção nunca, né? Mas se desejarem, mergulharem com apoio, com ajuda, com material, em outro movimento, né? Que não é esse movimento das práticas que aí estão. Para saber mais, onde vocês vão expandir o conhecimento sobre isso que a gente está trazendo aqui? 3 textos onde vocês encontram formas de expandir esse conhecimento.